Boa noite. Boa noite. O preço médio da gasolina no Brasil bate novo recorde. Nossos repórteres explicam os motivos dessa disparada. Países europeus encerram a retirada de civis do Afeganistão. Os Estados Unidos matam 2 chefes do grupo terrorista Estado Islâmico num ataque com drones. O bombardeio americano foi uma represália ao atentado suicida que deixou dezenas de mortos em Cabul. Brigadistas usam tecnologia para combater um número recorde de queimadas no Amazonas. O Brasil conquista mais 6 medalhas nas Paralimpíadas de Tóquio. E os gols de sábado pelo Campeonato Brasileiro. O Jornal Nacional está começando. O preço da gasolina bateu um novo recorde essa semana. O levantamento divulgado hoje pela Agência Nacional do Petróleo mostra que o valor médio do litro chegou a R$ 5,98 nas bombas. O preço máximo já supera os R$ 7,00 em postos de 3 estados: Rio Grande do Sul, Acre e Rio de Janeiro. A pesquisa foi feita em mais de 4.500 pontos de venda em todo o Brasil. Essa já é a 4ª semana com alta no preço médio da gasolina. A escalada de preços da gasolina ficou impossível para o Theo. Foram mais de 4 anos como motorista de aplicativo. Agora, decidiu que compensa mais deixar o carro na garagem. Passei a não tirar o dinheiro para pagar o carro. E aí você roda muito e não tira o dinheiro. Então acaba não compensando de maneira, né? De jeito nenhum eu conseguia esse valor. Semanas e semanas, somando reajustes, fazem com que a gasolina já acumule alta de 27,51% de janeiro a julho, segundo o IPCA. É bem mais do que a inflação medida no período, 4,76%. E as causas de tanto aumento não perdem força. A conta para calcular o preço da gasolina na bomba é complexa. Começa com o preço de produção, que é cobrado pela Petrobras nas refinarias. É a maior parcela na composição do preço final e tem a ver com o valor do petróleo no mercado internacional. E aí começam os problemas. O barril está supervalorizado porque, quando a pandemia começou, os países que mais exportam petróleo reduziram a produção. Não tinha demanda. E, na época, diminuir a oferta foi um jeito de não deixar o preço do barril cair muito. Agora, com as atividades voltando, a procura aumentou, mas a produção não. O que tem para comprar fica mais caro. Para a gente, ainda mais, já que a cotação é em dólar. O momento em que a gente vive, a conjuntura econômica brasileira, fizeram com que a gente tivesse uma taxa de câmbio que subisse demais nos últimos tempos. Então, hoje a gente tem um real muito desvalorizado frente ao dólar, mas quando a gente converte esse valor do barril de petróleo para o poder de compra do brasileiro, é muito caro, porque o real está comprando muito menos dólar do que antes. Na formação do preço da gasolina, tem também o custo do etanol, que obrigatoriamente precisa ser adicionado à gasolina. O etanol também está em alta porque os produtores têm preferido usar a cana para fazer açúcar, que está valendo muito lá fora. Na conta entram ainda os custos e as margens de lucro de distribuidores e revendedores. E os impostos federais e o ICMS, que é estadual. As alíquotas do ICMS, que variam de um estado para o outro, não mudaram. Só que elas são cobradas em cima da expectativa de preço na bomba. Assim, quando a Petrobras anuncia um aumento na refinaria, por exemplo, essa expectativa sobe e o imposto também. Mas os especialistas dizem que reduzir a alíquota não acaba com a escalada de preços. A culpa de subir foi do petróleo. Você poderia ter baixado se o câmbio tivesse apreciado ou diminuindo os impostos. Mas diminuir os impostos numa hora tão complicada como agora é pedir muito aí para os governos estaduais, principalmente, que estão tendo uma carga grande de gastos aí com vacinação, com questões aí, agora tem que reabrir as escolas, então você vai acabar sacrificando uma das despesas mais importantes para subsidiar o preço de gasolina. A alta dos preços dos alimentos e o aumento do desemprego tem levado milhares de brasileiros a depender da solidariedade para ter comida em casa. A fome é uma realidade para além do sertão seco.
também está nas capitais e se agravou durante a pandemia. No final do ano passado, pouco mais da metade da população brasileira convivia com algum nível de insegurança alimentar. A partir do momento em que eu deixo de pagar um transporte para ir andando para um local, para pegar esse dinheiro e comer, eu estou em algum nível de insegurança alimentar. Então, quando eu deixo de comprar roupa, quando eu deixo de usar o transporte, quando eu deixo de comprar uma medicação para comprar comida, é algum grau de insegurança alimentar. Muitas vezes é a solidariedade que coloca comida na mesa de quem mais precisa. Sabe aquela história de gente que ajuda gente? É o caso do seu Jailson, que há 12 anos ajuda a comunidade onde vive com doações. Uma vez por semana ele está aqui na Ceasa, catando, pedindo sobras de alimentos, juntando tudo para distribuir depois. No carrinho, ele recolhe o que iria para o lixo, mas ainda serve para o consumo. E também o que recebe de doação dos próprios feirantes. É uma ajuda, é um ajudando o outro. Numa época dessa que nós estamos, né? Nunca saio com o carrinho de mão vazio aqui, sempre levo alguma coisa para minha comunidade. De volta à comunidade, é hora de separar tudo, montar kits e sair de porta em porta, distribuindo comida e afeto. Ele está sempre constante comigo. Esse menino é um menino de ouro. ONGs, instituições e órgãos públicos também se unem para tentar matar a fome. Em Salvador, um banco de alimentos montado pela Prefeitura da capital recebe doações de grandes e pequenos comerciantes. Mas qualquer pessoa pode ajudar. Às vezes um produto que você não compraria no mercado, uma maçã que amassou, uma banana que saiu da penca, um produto que estaria perto de vencer e o mercado não consegue distribuir, para a gente tem muito valor. A instituição vem, pega e faz chegar de imediato na pessoa que mais precisa lá na comunidade. E chega a gente como a Adriana, que tem um trabalho de apoio a pessoas em situação de rua. É difícil pra gente que tem casa e tem moradia, imagina pra quem mora na rua. Estão passando fome, a gente tem que levar comida pro povo. Qual é o projeto, amor? Amor próximo. São projetos que criam uma corrente de solidariedade para garantir um direito básico, comida na mesa. Eu não ganho bem, não tenho dinheiro suficiente para manter, mas eu tenho um coração bom de pedir ajuda. Jesus te abençoe. Agosto ainda nem chegou ao fim e o número de queimadas na Amazônia bateu o recorde para o mês pelo terceiro ano seguido. As equipes de fiscalização estão reforçando o uso da tecnologia para tentar identificar os responsáveis pelos incêndios florestais. A inteligência e a tecnologia são armas importantes. A nossa missão é chegar ao ponto que eles nos dão, que são conhecidos como STs. Estamos na BR-230, a Transamazônica, na região sul do Amazonas. 4 municípios daqui são responsáveis por mais de 60% das queimadas no estado todo. As equipes da Operação Tamoio-Tatá seguem pelas estradinhas rurais tomadas de poeira. A maioria é em área particular, em que os donos ultrapassam o limite de 20% de área verde permitido para derrubada. De acordo com os órgãos ambientais, o processo é sempre o mesmo. Primeiro, eles derrubam as árvores cujo valor da madeira é bastante alto no mercado. Depois, vem o fogo para destruir a floresta nativa. Então, eles jogam semente de capim. Nessa área onde a gente está aqui, são 400 hectares, o equivalente a 400 campos de futebol. E tudo isso aqui vai ser local para criar gado. O coordenador da operação explica que ficou mais fácil identificar os responsáveis pelos crimes ambientais e puni-los. Nós temos ferramentas que nos ajudam, tipo o cadastro ambiental rural, que quando ele é alimentado pelo detentor da área, a gente chega no endereço e chega com o embargo e a multa. E há um outro sistema nosso, que é o sistema de inteligência, onde a gente embarga a área e também chega com procedimento administrativo de multa após um sistema de investigação. Essa aqui já está embargada e ela já está autuada. A operação começou em abril e foi reforçada em agosto, mês de queimadas mais intensas. Nós constatamos que agosto agora de 2021 foi o pior mês na história do estado do Amazonas quanto ao número de focos detectados. Nós passamos o máximo que já havia do ano passado e ainda temos alguns dias em agosto pela frente. De maio para cá foram aplicados mais de 33 milhões de reais em multas e embargados mais de 11 mil hectares só no sul do Amazonas. Outra frente na mesma região é a de combate aos incêndios florestais, a Aceiro. Bombeiros de Manaus reforçam as equipes pequenas nos municípios como Humaitá.
Aqui também o trabalho é guiado pelas imagens de satélite, com a ajuda de drones. A fumaça dessas queimadas no campo encobre as cidades, deixa cinza a paisagem e os moradores doentes. Minha neném sempre dá alguns probleminhas para respirar, já tinha, né? Aí com essa fumaça piora muito mais. A situação deve começar a melhorar a partir de outubro, quando iniciam as chuvas em boa parte da Amazônia. E o fogo também está consumindo parte da vegetação no entorno da estrada Transpantaneira. Na região da cidade de Porto Jofre, no Pantanal de Mato Grosso, brigadistas e bombeiros tentam conter as chamas. O local é de difícil acesso. A baixa umidade do ar e os ventos fortes ajudam a espalhar o fogo. Os bombeiros suspeitam que o incêndio tenha motivação criminosa. Vamos falar com a Jaqueline Brasil, que já está aqui. Boa noite, Jaqueline. Alguma chance de chuva nessas regiões atingidas? Tem sim, Fachel. Boa noite para você, para a Mônica e boa noite para todos. Amanhã chove no norte e em quase todo o centro-oeste. Essa chuva deve molhar mais o solo e a vegetação, condição que vai ajudar no combate aos incêndios florestais. A boa notícia é que nos próximos 15 dias a previsão é de mais chuva, principalmente no Acre, Amazonas e Roraima. Em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul deve chover de forma mais isolada. No sul e no sudeste chove, mas não todos os dias. Ou seja, essa chuva prevista não deve resolver a situação grave da estiagem e nem elevar muito o nível dos reservatórios. Até porque a tendência para o mês de setembro é de chuva abaixo da média em grande parte do país. Onde está bege e amarelo no mapa, deve chover menos do que o normal. Em outubro, a previsão é que chova mais em quase todas as regiões. Só que tem que chover muito para fazer alguma diferença. Uma chuva volumosa, abrangente e que dure alguns dias. Amanhã o dia vai ser chuvoso em algumas regiões. Chove no Vale do Itajaí até o Paraná. Mesma condição para São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Minas, também o Rio e Espírito Santo. Previsão de chuva em grande parte do centro-oeste e do norte. E no nordeste pode chover do Maranhão até o Ceará e do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Bom, vamos aproveitar, Jaqueline, para saber como é que ficam as temperaturas amanhã, né? Um pouco baixas ainda no centro-sul em algumas áreas, viu, Fachel? Por exemplo, aqui em São Paulo, em Florianópolis, faz 20 graus. Em Porto Alegre, 24, 26 em Campo Grande, 27 em Belo Horizonte e no Rio, 28. No centro-norte, o calor continua. Em Palmas, em Teresina, máxima de 37, em Belém, em São Luís, 33 e em Salvador, 28. Na semana que vem, as temperaturas devem subir mais. No sul, no sudeste e em parte do centro-oeste, vai fazer menos frio. No caso de Campo Grande, vai esquentar bem. Hoje fez 21 graus, aí na segunda sobe para 29, na quarta faz 34. Em Curitiba sai dos 15 graus a temperatura para os 18, 19 e depois 21. Mesma previsão aqui para São Paulo, com temperaturas variando na semana que vem de 21 até 25. A exceção é o Rio, porque a temperatura cai um pouco. Na segunda-feira faz 26 graus e com alerta de temporal e há risco de alagamentos também. Fachel, Mônica, boa noite e bom domingo para vocês. Muito obrigado, boa noite, Jaqueline. Obrigada, Jaqueline. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertou que um novo atentado terrorista no aeroporto de Cabul é altamente provável nas próximas horas. Mais cedo, o comando militar americano informou que um ataque com drones matou 2 chefes terroristas do Estado Islâmico no Afeganistão. Menos de 48 horas após o ataque terrorista que matou 13 soldados americanos e mais de 170 civis afegãos em Cabul, os Estados Unidos retaliaram, como o presidente Joe Biden havia prometido. Na madrugada deste sábado, um ataque aéreo com drone foi lançado na província de Nangarhar, perto da fronteira com o Paquistão. 2 terroristas do Estado Islâmico K foram mortos e um ficou ferido. Eles perderam alguma capacidade de planejar e de conduzir ataques, mas a ameaça ainda existe, afirmou o porta-voz do Departamento de Defesa. Depois de um encontro aqui na Casa Branca com autoridades de segurança nacional, o presidente Joe Biden garantiu que este ataque contra o Estado Islâmico não vai ser o último. Biden repetiu que os Estados Unidos vão continuar caçando qualquer pessoa envolvida no ataque.
O presidente ainda alertou sobre a possibilidade de outros atentados terroristas no aeroporto de Cabul nas próximas horas. Em uma nota, Biden disse: "A situação é ainda extremamente perigosa. Nossos comandantes me informaram que um ataque é altamente provável entre as próximas 24 e 36 horas. Eu os instruí a tomar todas as medidas possíveis para priorizar a proteção dos nossos homens e mulheres no local." O Comando Militar Americano informou hoje que começou a tirar os cerca de 6.000 soldados que estão no aeroporto de Cabul, encarregados da retirada de civis. O ritmo já desacelerou nos últimos dias. De mais de 21.000 civis afegãos e estrangeiros retirados na segunda-feira para cerca de 6.800 nas últimas 24 horas. Desde o dia 14 de agosto, mais de 111.000 pessoas conseguiram embarcar de Cabul para outros países. Mas faltando 3 dias para o fim da operação de retirada, milhares de afegãos ainda se arriscam perto do aeroporto de Cabul para tentar escapar do Talibã. Neste sábado, o grupo extremista bloqueou acessos para a maioria dos afegãos. Pelo 15º dia seguido, mais tensão na região. Tiros foram disparados perto de uma das entradas do aeroporto. E gás lacrimogênio foi lançado para dispersar as pessoas. A Embaixada dos Estados Unidos repetiu que todos os americanos devem ficar longe dos portões do aeroporto. Segundo o Departamento de Estado, apenas cerca de 350 cidadãos americanos ainda estão tentando deixar o Afeganistão. O governo garantiu que todos voltarão para casa. Entre os afegãos, cerca de 8.000 chegaram nos Estados Unidos. O governo americano se prepara para abrigar 50.000 afegãos até o dia 15 de setembro. A Agência de Refugiados das Nações Unidas pediu que os países vizinhos do Afeganistão mantenham suas fronteiras abertas, especialmente o Paquistão, para onde a maioria dos afegãos tenta fugir. Segundo a ONU, até 500.000 de afegãos quer deixar o país. Uma catástrofe humanitária, nas palavras da organização. O Departamento de Defesa americano revelou hoje a identidade dos 13 militares mortos no atentado em Cabul. Alguns ainda eram bebês quando a guerra do Afeganistão começou. It's an overused word, but it's totally appropriate here. We're heroes. Eles são heróis, disse o presidente Biden. Se sacrificaram para servir aos mais altos ideais da América e salvar vidas. Os 13 militares americanos mortos no atentado em Cabul eram muito jovens. Eles ouviam as histórias dos veteranos que participaram das guerras no Afeganistão e no Iraque. Há 10 anos, os americanos vinham saindo do Afeganistão, onde mantinham apenas uma pequena força que não combatia, só assessorava o exército do país. Esses jovens soldados foram levados a Cabul apenas para ajudar na operação de retirada de americanos, seus aliados e parceiros afegãos. Biden lembrou que foi a bravura e o altruísmo deles que permitiram que 117.000 pessoas em risco deixassem o país em segurança. Passaram o dia, na quinta-feira, guardando o principal portão do aeroporto. Milhares de civis afegãos desesperados tentavam entrar, mas só podiam passar os que tivessem visto para os Estados Unidos. Os jovens militares entravam no meio da multidão para encontrar e resgatar esses afegãos. Foi aí que o terrorista suicida detonou o colete com 12 quilos de explosivo. Mais de 170 afegãos morreram. A vida acabou também para os 13 militares americanos. O mais velho, Darren Taylor Hoover, tinha 31 anos. Johanne Rosário, 25 anos, era encarregada de revistar mulheres e meninas. Degan William Tyler Page tinha 23 anos e, segundo seus parentes, estava ansioso para voltar para casa, depois de servir no Corpo de Fuzileiros. 5 tinham 20 anos. Nasceram no ano em que os Estados Unidos invadiram o Afeganistão após os atentados de 11 de setembro de 2001. Mas não viveram para ver o fim dessa história. Ryle McCollum, 20 anos, casou-se em fevereiro e já ia ser pai. Chegou ao Afeganistão há 2 semanas para a operação de retirada. Maxton Soviak, 20 anos, jogava futebol americano. Karim Nikoui, 20 anos, queria ser fuzileiro naval desde pequeno. Nicole G., 23 anos, falou para o pai que estava vivendo o melhor momento da vida ao ajudar mulheres e crianças a sair do país. G. apareceu nessa foto segurando um bebê, postada pelo Departamento de Defesa americano, em meio à retirada caótica. Ela passou 24 horas cuidando da criança. Uma semana depois, morreu no atentado.
Nicole tinha sido promovida a sargento 24 dias antes. Do estado da Califórnia, era casada, não tinha filhos, mas muito jeito com crianças. A melhor amiga, também militar, escreveu numa rede social: "Nos encontramos em Valhalla, o paraíso para onde vão os heróis." Valhalla faz parte da mitologia dos países nórdicos. É para onde eram levados os guerreiros mais nobres e destemidos que morriam em campo de batalha. Os países europeus encerraram neste sábado os voos para retirar civis do Afeganistão. Hoje, o último voo britânico para a retirada de civis decolou de Cabul. Outros ainda partirão levando diplomatas e militares. O chefe das Forças Armadas Britânicas, General Nick Carter, diz que sente o coração partido por não ter podido carregar mais refugiados. Afirmou que centenas de pessoas qualificadas para receberem asilo no Reino Unido vão permanecer no Afeganistão. Este jornalista afegão ia embarcar no último avião italiano, mas morreu no atentado terrorista de quinta-feira. Ali Reza Ahmad estava sendo esperado em Roma e aqui iria começar uma vida nova. O avião pousou hoje cedo na capital italiana sem ele, mas com 58 afegãos, além de militares e diplomatas. O representante civil da Aliança Militar do Ocidente, Stefano Pontecorvo, que também desembarcou aqui, declarou que a Itália não abandonou os que ficaram para trás e que fez tudo o que pôde para retirar o máximo de pessoas. A Itália é o país da União Europeia que retirou o maior número de refugiados do Afeganistão, mais de 5.000, entre eles quase 1.500 crianças, e agora pretende continuar o trabalho de acolhida para tentar oferecer a todos um recomeço digno. Separações dolorosas, mas também reencontros cheios de alegria, como o de Shakiba. Há 12 anos, vivendo na França, a jovem afegã pôs a família em contato com militares franceses que conseguiram retirar os parentes dela em segurança. O Itamaraty afirma que um brasileiro foi resgatado num voo organizado pela Espanha e a Alemanha. Ele chegou ontem a Madrid junto com parentes que não têm a nacionalidade brasileira. O Itamaraty disse que outros 4 brasileiros permanecem no Afeganistão e que trabalha para a retirada do único que pediu auxílio para sair. A seguir, os números da imunização e da pandemia. A dificuldade de brasileiros em conseguir o certificado digital da vacinação. A ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Valli, e o filho deles, Jair Renan, se mudaram para uma mansão avaliada em R$3.200.000 em Brasília. É esse o novo endereço da ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Valli, e do filho deles, Jair Renan. Uma casa no bairro Lago Sul, um dos mais caros de Brasília. Eles se mudaram há um mês. Segundo o anúncio no site da imobiliária, é um imóvel de 800 metros quadrados, 2 andares, 4 suítes, escada em mármore, suíte master com 100 metros quadrados, piscina de 50 metros quadrados e área de lazer. O imóvel foi avaliado em R$3.200.000. A revelação foi feita em reportagens da revista Veja e do portal UOL. As reportagens da revista dizem que a mãe de Jair Renan Bolsonaro alugou a residência por R$8.000, valor próximo ao salário bruto que recebe como assessora da deputada federal Celina Leão. O valor médio do aluguel na mesma região é de R$14.000. À revista, Ana Cristina disse que a casa precisa de muitos reparos, por isso o aluguel ficou mais barato, e que ela consegue pagar usando a renda de imóveis que diz ter no Rio de Janeiro. A ex-mulher do presidente é alvo do Ministério Público do Rio no processo que apura a contratação de supostos funcionários fantasmas e da prática de rachadinha no gabinete do vereador do Rio, Carlos Bolsonaro. Ana Cristina foi chefe de gabinete de Carlos Bolsonaro entre 2001 e 2008. A casa alugada por Ana Cristina está em nome de Geraldo Antônio Moreira Júnior Machado. Segundo o registro em cartório, Geraldo Machado comprou a casa no dia 31 de maio deste ano,
com um financiamento feito pelo BRB, Banco de Brasília. Geraldo, que é corretor de imóveis, deu R$ 580 mil de entrada e financiou R$ 2.320.000 em 354 prestações mensais, com juros de 3,96% ao ano, abaixo da média do mercado. O banco que concedeu o financiamento, o BRB, Banco de Brasília, é um banco público. Foi o mesmo que fez o financiamento da mansão comprada em junho pelo senador Flávio Bolsonaro. O negócio foi fechado em quase R$ 6 milhões. O Ministério Público do Distrito Federal apura a concessão do empréstimo ao senador. A Casa do Lago Sul é o único imóvel de Geraldo no Distrito Federal. A casa em que ele mora é bem mais modesta. Fica a 30 quilômetros do centro de Brasília, em Vicente Pires, região bem menos valorizada que o Lago Sul. Segundo a revista, a prestação do financiamento do imóvel que Geraldo alugou para a ex-mulher de Bolsonaro é de R$ 15 mil, quase o dobro do aluguel. Para a revista, Geraldo Machado afirmou que comprou a casa para morar, mas não conseguiu. Recebeu a proposta para alugar e alugou sem saber quem era a Ana Cristina Vale. No último fim de semana, o filho de Bolsonaro postou em rede social que fez uma festa para amigos na mansão. Em março deste ano, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o filho mais novo do presidente. Atendeu a pedido do Ministério Público Federal. A suspeita é de tráfico de influência e lavagem de dinheiro. O objetivo é investigar também a suposta atuação da empresa de Jair Renan junto ao governo federal. Nossa equipe entrou em contato com o proprietário da casa, Geraldo Machado. Ele não quis gravar entrevista, mas disse que o que foi divulgado pela imprensa está correto. Tentamos falar com Ana Cristina Vale, mas ela não nos atendeu. O Palácio do Planalto também não respondeu à nossa equipe. Com o avanço da vacinação entre brasileiros, prefeituras já começam a debater a necessidade ou não de exigir o comprovante da imunização. Mas muita gente está tendo problemas para ter os dados registrados corretamente no aplicativo do Ministério da Saúde. Virou febre. Muita gente fez questão de registrar o momento que recebeu a vacina contra a Covid. Mas só a imagem não basta. É necessário ter o Certificado Nacional de Vacinação. O documento é gratuito e está disponível no aplicativo do Conect SUS. O primeiro passo é baixar o aplicativo no celular ou acessar a página do programa Conect SUS no computador. É preciso se cadastrar. Depois, um clique no ícone Vacina. Aperta em cima das doses administradas. Siga para o detalhamento das doses administradas. Depois, clique em Certificado de Vacinação. E é esse o comprovante da imunização, com todos os dados da pessoa, as doses das vacinas, com os lotes e um QR Code que confirma a autenticidade do documento. Uma vez concluída a imunização, também é possível emitir o certificado em inglês ou espanhol. Na parte superior da página, basta escolher a bandeira. Ainda não existe uma norma válida para todos os países, mas alguns já estão aceitando o Certificado Nacional de Vacinação brasileiro como comprovante de imunização contra a Covid. O problema é que nem todo mundo está conseguindo emitir esse certificado. Gustavo tomou a primeira dose em 6 de junho e a segunda em 23 de agosto. Mas, no sistema, a informação está incompleta. Aqui aparece a minha segunda dose, e aí eu vou clicar para gerar o certificado. Vai ficar rodando aqui eternamente, ele não está gerando certificado. A gente espera que quando tudo melhore, a gente possa voltar a ter uma vida quase normal, né? E isso inclui viajar e ir nos locais. E a gente está vendo muita mobilização de países e até de estados aqui, já pensando em fazer essa exigência de comprovação de vacina. E aí a gente quer ter algo que comprove isso de forma rápida. André também já tomou as 2 doses da vacina.
Mas, no caso dele, só constava a primeira no Conect SUS. Ele foi a uma unidade básica de saúde e conseguiu que lançassem a informação. Problema é que a segunda dose foi em 7 de julho e não agora. Com o mesmo lote da primeira, o mesmo lugar da primeira, o mesmo aplicador da primeira. E a data de hoje, ou seja, todas as informações estão erradas. André reclamou 2 vezes no próprio canal disponível no aplicativo. Os dados sobre o lote e o aplicador continuam errados na tela, mas no certificado agora aparecem corrigidos. O diretor do Instituto Questão de Ciência, Paulo Almeida, elogia a criação do sistema para verificação digital, mas ele também está tendo problema para tirar o certificado. Além de usar o caminho oficial que está sendo indicado pelo próprio aplicativo, seria, a depender da urgência, conseguir uma liminar judicial para que isso seja emitida em tempo recorde, né, em tempo imediato, caso haja uma emergência, haja realmente uma urgência para isso. Cerca de 7.500 voluntários brasileiros que participaram da fase de testes da vacina da Janssen também não foram incluídos até agora no Conect SUS. Aparentemente a questão é a mesma para todos os participantes. Eu acho que é uma questão mais de burocracia, talvez, interna dos órgãos regulatórios. Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que o aplicativo Conect SUS ficou instável, mas que já funciona normalmente. Sobre os problemas relatados, o Ministério indicou só um caminho: acessar o suporte no próprio aplicativo em Fale com o Conect SUS. Vamos ver os números da vacinação e da pandemia reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Olá, Turci, boa noite para você. Boa noite, Mônica, Fachel, boa noite para todos. Nas últimas 24 horas, 579.875 pessoas receberam a primeira dose, 528.469 tomaram a segunda dose, ou a dose única, e o total do dia passou de 1.100.000 doses aplicadas. Desde o começo da vacinação, receberam a primeira dose 128.671.178 pessoas, 60,32% da população. E mais de 60 milhões estão completamente vacinados, o que equivale a 28,21% da população. A proteção máxima de cada vacina só vem 2 semanas depois da segunda dose ou da dose única, como lembram os médicos. No mapa, os estados em verde escuro são os mais adiantados na vacinação completa. Os 5 primeiros continuam sendo Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Santa Catarina. Agora os números da pandemia. De ontem para hoje foram confirmadas 656 mortes. A Covid já fez 579.052 vítimas no Brasil. Nas últimas 24 horas, 23.155 novos casos foram registrados. O total chegou a 20.726.800. A média móvel de casos segue em estabilidade. São 24.722 por dia, 13% a menos do que há 2 semanas. A média diária de mortes ficou abaixo de 700 pelo 3º dia seguido. Nesses 3 dias, tivemos as médias mais baixas do ano. Hoje, ela ficou em 687, uma diminuição de 20%, tendência de queda. No mapa, Rondônia aparece em cinza porque não divulgou os números hoje. 3 estados registram alta na média de mortes, 7 mais o Distrito Federal têm estabilidade e 15 estados estão com queda. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Mônica, Fachel. Obrigada, Turci. Boa noite para você. Boa noite, muito obrigado. E milhões de brasileiros ainda não voltaram para completar o esquema vacinal contra a Covid. O empenho para fazer a vacina chegar em cada canto do país é recompensado pelo alívio de cada aplicação. Mas faltam elos nessa corrente pela saúde. São cerca de 8.500.000 pessoas que ainda não voltaram para a segunda dose da vacina. Esse indivíduo, com uma única dose, sem completar o seu esquema, ele volta a ficar suscetível, não sustenta aquela proteção conferida pela primeira dose
e fica sob risco individualmente e colocando em risco a todos. Os estados que têm o maior percentual de atrasados na segunda dose são Ceará, com mais de 17%, Bahia, com mais de 12% e Sergipe, onde 11% dos que tomaram a primeira dose não voltaram para a segunda. O cálculo dos atrasados foi feito com dados do Ministério da Saúde. No estado de São Paulo, que por ser o mais populoso do país tem o maior número absoluto de faltosos, a região do interior que concentra mais atrasados é a de Sorocaba, mais de 124 mil. A prefeitura diz que está vacinando e informa que lá o maior problema é a demora em passar os dados do papel para o sistema do governo do estado e que está fazendo mutirão para atualizar os números. Na Grande São Paulo, os registros mostram que milhares de pessoas ainda não teriam aparecido nos postos de saúde para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid. Nós viemos acompanhar as buscas que são feitas por agentes de saúde e também por ligações telefônicas. Há os que não atendem. Os que tomaram e mandam foto ou levam a carteirinha para comprovar. Uma das pessoas tinha motivo para esperar. Você pegou? Tem quanto tempo? E tem aqueles que confirmam o atraso e prometem ir. Aconteceu alguma coisa? Você adoeceu? Não, nada. Eu não tive tempo de ir. Correria de trabalho mesmo. Fui pro Rio também, uns dias e... aí não consegui. Tá bom, então. Não deixe de se vacinar, tá? Que isso é muito importante. Com certeza. Tô com a carteirinha na mão aqui, então eu vou tentar passar aí hoje. Levantamento do Ministério da Saúde apontou algumas das causas do sumiço de tanta gente. Todas questões esclarecidas pelo diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Medo de efeitos colaterais. Na grande maioria das vezes, a segunda dose traz muito menos reações do que a primeira dose. E mais, né? Devia estar mais preocupado com a Covid-19. Essa sim pode te levar para o hospital e trazer consequências sérias. Achar que não protege contra a Delta. As evidências apontam no sentido que é uma variante mais exigente. Exige que o indivíduo esteja vacinado com as 2 doses para se proteger dessa variante nova. Fake news. É preciso buscar fontes confiáveis, onde você possa avaliar os benefícios da vacinação, mostrando o valor, a eficácia e a segurança de todas essas vacinas. No Fantástico de amanhã tem uma reportagem especial sobre o impacto da inflação na vida das famílias. Nossos repórteres acompanharam a rotina de brasileiros com enorme dificuldade para pagar conta de luz, comprar alimentos e abastecer o carro. O ponto da filé tá quanto? R$ 44,90. Ah, não dá para levar. Tá muito caro. Assédio moral, discriminação, perseguição ideológica. Uma ação na justiça pede o afastamento do presidente da fundação criada para promover os valores da cultura negra. Fazer comentários desses homens que têm esses cabelos altos, que são da periferia, tudo malandro. As consequências do incêndio que durou 50 horas num parque em São Paulo. No Pará, o combate ao garimpo ilegal. E nenhuma outra terra indígena é tão massacrada quanto essa aqui onde a gente está. A terra cai a pó. Em tempos de Paralimpíada, o Brasil debate se muda o plano de acesso de alunos com deficiência a escolas. Sou totalmente a favor de que a pessoa com deficiência estude em escola convencional. Ele está prestes a completar 50 anos, vai estrear o Domingão com o Hulk e acabou de lançar um livro contando detalhes de sua vida pessoal e profissional. Momento ansioso, hein? Muitas revelações do Fantástico, Renata. Perguntou de tudo. Não percam. E você vai conhecer o GPS que guia a viagem desses besouros. São os bichos geniais. É natureza, é fantástico. Amanhã, logo depois da final da Super Dança dos Famosos. Nosso domingo juntos. E a seguir, mais 6 medalhas para o Brasil nas Paralimpíadas de Tóquio. Os gols de sábado pelo Campeonato Brasileiro. E a vitória de Raíssa Leal na etapa americana do Mundial de Skate.
O Brasil conquistou mais 6 medalhas nas Paralimpíadas de Tóquio, metade no atletismo. Em Jogos Paralímpicos, a campeã mundial dos 400 metros para cegos, Thalita Simplício, tinha uma prata, conquistada no Rio numa prova de revezamento. Buscava a primeira medalha em prova individual. Bem, nem tão individual assim. A gente tem que fazer uma corrida estratégica, onde eu falo para ela a cada 50 como está a prova, reta, curva, como está, eu tenho que olhar todo mundo. Felipe Veloso é guia e técnico e, pelas regras dos Jogos, também ganha uma medalha de prata. É o que eu sempre digo, tudo tem seu dia, sua hora. Queríamos ouro? Queríamos, mas a prata veio com muito gosto de ouro. O atletismo é composto por muitas provas diferentes. Em algumas, como a da Thalita, o resultado é imediato. Em outras, é preciso primeiro competir, depois esperar, torcer, sofrer. É o que acontece nos lançamentos quando os atletas precisam de uma base fixa por serem deficientes em membros inferiores. Todos são feitos de uma só vez e não alternados, como nas Olimpíadas. No disco, Juliana Silva era a nona de 12 competidoras. Estava em segundo lugar até a penúltima atleta completar os lançamentos. Caiu uma posição e ficou com bronze. Para quem treinou num terreno baldio durante a pandemia, um resultado e tanto. No Rio eu moro em Madureira, tem um terreno lá e eu estava fazendo os lançamentos andando onde eu pudesse trabalhar, manter o meu nível de força ali também. Cícero Nobre chegou a Tóquio como campeão e recordista mundial, em busca do inédito ouro paralímpico, que estava nas mãos dele até os momentos finais. O recorde mundial é passado, a gente tem que viver o presente, que é o que aconteceu hoje na prova. E aconteceu que os 2 últimos atletas a lançar o dardo foram os primeiros, um batendo o recorde mundial do outro e do Cícero. E depois de um 4º lugar no Rio, o bronze, primeira medalha paralímpica, é a prova de que esperar valeu a pena e que o sofrimento foi recompensado. E o Brasil conquistou a 10ª medalha na natação e subiu pela primeira vez no pódio em outras modalidades. A primeira medalha do judô brasileiro em Tóquio. Lúcia Araújo, deficiente visual, bronze pela categoria até 57 quilos, com um ipom na russa Natália Otinikova. Do tênis de mesa vieram 2 medalhas. Kátia Oliveira perdeu a semifinal para a sul-coreana 3-1. Como não tem disputa de 3º lugar, a brasileira levou o bronze. Bruna Alexandre também garantiu uma medalha. A cor? Ainda não sabemos. Depois de vencer a adversária chinesa por 3-1, ela vai para a final contra uma australiana. Aqui no Centro Aquático, o Brasil ganhou a 10ª medalha na natação nesses Jogos. Foi na última prova e com uma boa dose de sofrimento. Revezamento 4x100 misto para deficientes intelectuais. Caíram na água Gabriel Bandeira, seguido por Ana Carolina Soares, Débora Carneiro e, por último, Felipe Villarreal. A Grã-Bretanha chegou em primeiro, a Austrália em segundo, o Comitê Paralímpico Russo em terceiro. Mas os russos acabaram desclassificados por queimar uma das transições. A decisão demorou para sair e a espera de alguns minutos pareceu bem mais longa. Porque primeiro apareceu pra gente em 4º, né? E aí depois que deu o DSQ da Rússia, a gente foi pra 3º, nossa, aí a alegria só aumentou. A gente ficou naquela expectativa e acabou aparecendo nosso nome em 3º, mas até aparecer eu tava quase desmaiando. E no quadro de medalhas, a China lidera com 30 ouros. A Grã-Bretanha, em segundo, tem 16. O Comitê Paralímpico Russo em terceiro, com 13. Os Estados Unidos em 4º, com 11. E o Brasil aparece em 8º lugar, com 6 ouros, 5 pratas e 12 bronzes. Já são 23 medalhas brasileiras em Tóquio. Em Salt Lake City, nos Estados Unidos, a maranhense Raíssa Leal venceu a final da primeira etapa do Mundial de Skate Street. Medalha de prata nas Olimpíadas, a fadinha desbancou a japonesa Funa Nakayama, bronze em Tóquio, na última manobra. É o segundo título da carreira da skatista de 13 anos.
Na final masculina, o paulista Kelvin Hoffler, medalha de prata em Tóquio, terminou a disputa em 4º lugar. O título ficou com o português Gustavo Ribeiro. E o esporte espetacular de amanhã vai mostrar o sucesso do skate no Brasil depois das Olimpíadas de Tóquio. E mais. Olá, boa noite. Boa noite. Amanhã o Esporte Espetacular faz uma homenagem a Tele Santana. Eu não fiz inimigos. Se quiserem ser meu inimigo, é gratuito. O técnico da seleção que encantou o mundo em 82 teria completado 90 anos este ano. Eu lembro dele lá, garoto, menino, e me lembro dele, craque de futebol em São de Rei, já dominando a pelota. Para tirar o sorriso dele era complicado. Ele foi o único treinador que não me mandou fazer falta. Eu não me arrependo de nada que fiz. O efeito Fadinha, a menina de 13 anos que conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas, inspira jovens skatistas. E uma aventura no meio da floresta amazônica. Karina Oliane vai ao ponto mais alto do Brasil, o Pico da Neblina. É amanhã, depois do Auto Esporte. Até lá. E está na hora dos gols de sábado pelo Campeonato Brasileiro. Pela Série B, Brusque e Londrina ficaram no 0-0. Mesmo placar de Sport e Chapecoense na Série A. Na Vila Belmiro, goleada do Flamengo em cima do Santos, com show de Gabigol, que fez o primeiro de pênalti, o segundo aproveitando o passe de Michael e o terceiro depois do rebote do goleiro. Andrés Pereira aproveitou o vacilo da defesa e fechou o placar para o Flamengo, 4-0. O Jornal Nacional termina aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite e tenha um excelente domingo. Fala, minha galera do canal Fernando Play 96, tudo bom com vocês? Mais uma motovlog aqui pra vocês. Galera, eu tô saindo aqui do bairro São José, da rua Senador Hollenberg. Tô entrando aqui na rua Santa Luzia agora. E vamos voltar lá pra nossa sede, né? Deixa o like, se inscreva, compartilha. E tamo junto, galera. Falou! Vamos lá. Deixa eu ver se eu entro. Vou entrar aqui. Vou pegar a Avenida Beira-Mar. Que rua é essa daqui? Deixa eu ver que rua é essa. Eu acho que aqui é a Rua Campos. Se eu não me engano, é a Rua Campos. Não é Campos não, é Riachuelo. Riachuelo, é isso aí. Vamos embora. Vou seguir aqui, que aí a gente pega a Avenida Beira-Mar. Tamo junto, galera. Hoje é quinta-feira, dia 5 de agosto. Isso mesmo, 5 de agosto. E vocês, como é que estão? Então, beleza? Tudo em paz? Comigo tá bem, graças a Deus. O trabalho tá pouco, mas vamos remando, pedindo força e coragem ao Senhor bom Deus. E nos dê força e coragem todos os dias, saúde e paz, pra gente poder trabalhar. Vamos embora. Essa é a Rua Riachuelo, pelo menos um trajeto diferente, né? É, hoje agora a gente pegou um trajeto diferente aqui, diferenciado. E a gente vai pegar a Avenida Beira-Mar. Vamos embora pra casa almoçar. Já vai dar meio-dia, né? Já são 11h20 por aí, em média por aí. Vamos pegar aqui a Avenida Beira-Mar. Vamos embora. Vamos, meu filho. Eu digo isso, mas quando eu tô com o carro, a gente que tá de moto, tudo é mais fácil. O pulo do gato é... Você pode dar um pulo... Você pode dar um pulo mais rápido, você de moto. E de carro não, né? Quando eu tô de carro, eu sou muito nervoso andando de carro. Por causa que eu tento não bater em ninguém e ninguém bater no meu fundo, né?
É isso aí. Parou. Eita. É isso aí, galera. Vamos embora. Tá piscando é porque tá gravando. Vamos nessa. São José ainda, esse bairro aqui. Depois vem 13 de julho. Agora aqui já é 13 de julho já. Eita, já ia passando em 70, hein? Aqui tem que passar em 60, meu filho, senão você é multado. Se liga, meu filho. Gasolina tá cara, vou ter que vender a motoca pra comprar uma bike. Não sei mais o que faço. O dinheiro não tá dando, vai ser dessa maneira. O bujão também tá caro, vou ver se eu cozinho na madeira. Rapaz, tá caro o bujão, tá caro gasolina. Não sei mais o que é que eu faço. Ah, papai, vou botar um fogo a lenha. Vou ver se eu cozinho na lenha. Vou ver se eu cozinho na madeira. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Bujão tá caro. Ei! Peguei a rota errada aí com esses botões aqui, ó. Bujão tá caro. Já tá mais de 100 conto. Não sei, o dinheiro não tá dando. E vai ser dessa maneira. Vou ver se eu cozinho na madeira. Vou ver se eu cozinho na madeira. Pam 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 pam. Renault Duster. Carinha feia esse Renault Duster. Design feio da poxa esse Renault Duster, né? Pam 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 pam. Vamos embora. Nosso som é massa e você vai gostar. Está na roça é assim. Segura minha mão e você roda pra mim. Você vai dançar comigo. Vem de mansinho que eu te ensino. Só quero ver só você e eu. Vou ver nesse passinho. Segura no passinho. Vamos juntos chamando. O piseiro vai rolar. Day. Vamos embora. Subindo aqui a rotatória que dá acesso à rampa de acesso ao Shopping Rio Mar, Aracaju. Ih, parece que vai chover, viu? Morango Nobre. Subindo a ponte do Shopping Rio Mar, Avenida Delmiro Gouveia. O piseiro vai rolar. Se joga no passeio. Venha comigo, vamos juntos. Chamega Shopping Rio Mar, o shopping mais bonito de Aracaju. Circo Máximos também está aqui em frente ao Shopping Rio Mar. O circo do Tirulipa. Tirulipa Circo Show. Nunca fui em um circo desse Máximo aí. Chamar a Dona Maria pra ver se a gente vai lá dar umas gargalhadas. Pra ver se tem alguma graça, né? Pra descontrair, né? Se joga no passinho, vamos juntos, chamega. Agora é só propaganda que tem de Juliette. É Juliette do BBB.
Só tem propaganda dela agora nos outdoor. O povo se influencia com tudo, né, velho? Quanto mais o pessoal segue, mais ela fica rica. Se jogando por cima. Uma coisa que eu não gosto é dessa propaganda aí. Chão de avião. Eita carinha que me repuna. Esse chão de avião, viu? Depende de mim, a galera se reunia tudo pra cancelar. Chão de avião. O cara virou as costas pro amigo. No momento mais um amigo precisou, o cara virou as costas. É mais uma do DJ. Vai! Vai sentar no pai, vai sentar no pai, vai. Eu sei que você vai sentar no pai, vai sentar no pai, vai. Esses são emoções, você vai gastar. Se jogando pra cima e não pode parar. Vamos juntos, chamega. O cruzeiro vai rolar. Se jogando pra cima. Vamos juntos, chamega. O cruzeiro vai rolar. Então é isso aí, galera, chegamos ao final da nossa rótula aqui na Avenida Professor José Freitas de Andrade. Tamo junto, deixe seu like, se inscreva, se compartilha pra geral. Tamo junto, é nóis, tchau.